Bota uma cadeira aqui, ó. Bota uma cadeira aqui. Não, pegue uma, senta aqui no canto. Bom dia a todos. Minhas senhoras e meus senhores, bom dia. Agradecendo aqui a presença de todos. Às 10 horas e 20 minutos, na quinta-feira, dia 18 de abril, damos a abertura sobre a proteção de Deus e da democracia. Fica instaurada a apresentação do seguinte projeto de lei número 15 de 2023, que autoriza a alienação de imóvel de propriedade do município de Araçariguama, que especifica e dá outras providências. Pessoal, eu quero ser bem claro aqui, para que depois, nós estamos aqui numa deliberação, não será votado nada hoje. A ideia hoje é de que se discuta ao máximo todas as ideias. Nós sabemos que temos agentes técnicos hoje presentes, tanto no plenário como na plateia, como também temos agentes políticos. Não é o momento de tumulto, é o momento de deliberação. Qualquer tipo de tumulto só vai prejudicar o andamento de qualquer deliberação, e as movimentações contrárias à deliberação serão solicitadas que se retirem do plenário. Nós estamos aqui para discutir o projeto. O projeto vai ter a mais ampla, o que nunca aconteceu na história de Araçariguama, em nenhuma outra gestão, nenhum processo de doação de área, ou nenhum processo dessa natureza, ou de qualquer outro projeto na natureza que está sendo proposto aqui de discussão foi apresentado de uma forma de audiência pública. É a primeira vez que a sociedade está sendo convocada ou chamada para esse tipo de manifestação. Contrariamente ao que foi deliberado, que foi discutido e foi publicado em algumas redes sociais, essa audiência não está sendo feita às pressas. Essa audiência foi convocada para segunda-feira às 10 horas da manhã, e por falta de público, nós, vereadores, decidimos adiar e fazer novamente hoje, exatamente para que nós pudéssemos ter essa deliberação que temos hoje. Então eu peço que vocês, todos terão direito à manifestação. Nós não conseguiremos passar a palavra a todos, tá? Então a gente vai passar a palavra a algumas pessoas que eu peço entre vocês que vocês se organizem para falar a favor, para falar contra, mas que todas as sugestões sejam feitas de forma, todos aqueles que tiverem sugestões, críticas, elogios, reclamações, seja o que for, nós não poderemos passar a palavra a todos, mas nós queremos ouvir a todos. Para que a gente ouça a todos, nós pedimos que façam essas sugestões, elogios, dúvidas, o que for, façam por escrito lá atrás, na mesa onde está a presença, anotem, enviem para a gente que nós responderemos, sejam dúvidas para os vereadores, sejam dúvidas para os secretários, ou da forma com que tiver que ser feita. Porém, eu só pondero mais uma vez, antes de nós darmos início, para que vocês atuem todos com respeito, porque a sua manifestação ela não pode tirar o direito da pergunta e da manifestação do outro. Então, quando vira baderna, deixa de ser deliberativo e passa a ser bagunça. Baderna não será permitida, e infelizmente após isso, se isso acontecer, nós teremos que retirar de plenário quem se posicionar de forma baderneira. De outra forma, todos poderão, de livre escolha, se manifestarem de forma pacífica. Nós estamos aqui deliberando tecnicamente sobre o projeto que já foi citado. Não é um ato político, é um ato técnico, de movimentação com a população, para que a população tenha o direito de se manifestar naquilo que é dever delas. Tuba, deixa eu falar, se eu for abrir para pergunta, aí ferrou, meu irmão. Concorda? Informo que a audiência pública é uma iniciativa da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e que perguntas e dúvidas já ditas deverão ser formuladas por escrito, constando o nome do autor e para quem se dirige. Eu vou ler a mensagem ao projeto de lei, para que todos tenham a oportunidade novamente. Já foi lida em sessão. Mensagem 359 de 2023, projeto de lei número 15 de 2023,
terão de apresentar a Vossa Excelência para apreciação da Secretaria da Casa de Leis o incluso do projeto de lei que autoriza a alienação do imóvel de propriedade do município de Araçariguama que especifica e dá outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a alienar por venda, mediante processo licitatório, previsto em legislação vigente, o terreno vago com área de 116 mil metros, e aí por aqui ele faz a descrição, que eu não vou perder tempo lendo a descrição, porque já será feita nos slides e na descrição pelos secretários. Nos termos do artigo 147 da Lei Orgânica Municipal, a autorização legislativa é requisito primordial para a alienação de bens imóveis de administração pública, além do interesse público devidamente justificado, da avaliação prévia e da concorrência. O referido imóvel fora deixado como área institucional por ocasião da aprovação do loteamento denominado Rotuluna Ecopark ou Rotuluna Ecopark, que é o Ecoville. Todavia, por ser afastada do centro da cidade, bem como distante do núcleo urbano, inviável a implantação de equipamentos públicos no referido local. É importante salientar que, em pese a referida área está ao lado do loteamento denominado Rotuluna Ecopark, hoje sendo o loteamento de acesso controlado. Os moradores não possuem histórico de utilização dos equipamentos públicos no município, pois já possuem estruturas de lazer e de esporte. Assim, inviável a implantação de equipamentos públicos no referido local, pois além do valor alto com a implantação e conservação do município, o seu uso não terá o aproveitamento necessário diante da distância dos bairros, o que inviabiliza o deslocamento das pessoas. Cabe ressaltar que o imóvel se encontra sem benfeitorias e em desuso, o que gera custos com manutenção e limpeza, além do controle de invasões e ocupações indevidas. Outro sim, quanto ao interesse público devidamente justificado, salienta-se que o procedimento em questão tem por objeto aplicar os recursos provenientes da alienação na amortização da dívida do município de Araçariguama, que possui como o regime de próprio de previdência social, a IPPS, gerido pelo Instituto Municipal de Seguridade Social de Araçariguama. Quanto à avaliação prévia, a Comissão de Avaliação Imobiliária da Prefeitura realizou a avaliação mercadológica financeira do imóvel em questão e informou que o imóvel possui valor médio. Valor médio é cotação, soma de todas as cotações dividido pelo número de cotações, tendo o valor médio de R$ 29.775.207,50, cujo valor será informado no edital da abertura do processo licitatório. Ante o exposto, considerando que se trata de medida política administrativa, tendo a grata satisfação de levar o conhecimento de Vossas Excelências este importante projeto de lei para avaliação, discussão e aprovação por essa Secretaria da Casa de Leis. Antes só de passar, eu queria só deixar um ponto que talvez seja discutido, mas eu vou deixar aqui a toda a população. Quando nós falamos de um valor médio, é feita uma avaliação desse imóvel por especialistas e nós traçamos um valor médio. A licitação ela será aberta a esse valor e nós temos um preço mínimo, certo, secretário, que trabalhará nisso daí. Isso não quer dizer que será vendido por esse valor. Não, é o preço inicial de abertura. Isso, de abertura do leilão. E isso é que a legislação exige para a gente. E caso aprovado por essa casa no futuro, e realmente quando se efetivado o leilão, a ideia, se efetuarmos assim, decidimos por efetuar assim a venda do terreno, a ideia é trabalhar no maior número possível. Estou dizendo isso porque muito se fala que o terreno vale 100 milhões, que vale 200 milhões. Tragam essas pessoas, se isso acontecer, todos vocês terão possibilidade de indicar essas pessoas para que essas pessoas participem do processo licitatório, do leilão, e deem um lance de 100 milhões, de 150 milhões, de 200 milhões, o que vocês entendem as cogitações que são feitas. Na sequência, que agora então, após a leitura da mensagem, eu passo a palavra ao secretário de Administração, Edgar, que vai fazer a apresentação do estudo feito para o projeto. Primeiramente, bom dia a todos, bom dia população, bom dia vereadores. A partir do momento que o prefeito firmou um acordo com o Instituto, nós iniciamos um processo de legalização dessa alienação. Então, são vários fatores. A prefeitura não tinha nenhum tipo de legislação vigente. Então, passa para o terceiro slide. A única legislação que tinha era uma lei de... Edgar Souza. Pessoal, a minha cabeça aqui atrapalha algum de vocês. Posso ficar aqui ou vocês preferem que a gente saia? Pode arrancar? A Araçariguama tinha uma lei de alienação para bens e para pagamentos de 2017. Essa lei era da prefeita Lilia Aymar
onde ela foi revogada em 2018. Então, com isso, até aquela data, existiam vários imóveis que foram vendidos pelos administradores, até então, daquela data, onde eles não tinham a legalidade aonde a gente buscou. Então, tem uma lista aqui de imóveis aqui, então a gente pode até comentar. Só um minuto. A área de aproximadamente 10 mil metros quadrados do velório, o funcionamento na época no trevo de Araçariguama. Isso é de 2000 a 2008. A área de 50 mil metros quadrados no Bom Jardim, conhecida como Área do Leite. A área da Desano, Jardim Brasil, com aproximadamente 60 mil metros quadrados. A área cedida de forma irregular na área de 8 mil metros quadrados. A área de aproximadamente 10 mil metros quadrados do condomínio industrial Tapira. A área de terrenos públicos do condomínio Ecoville, algumas outras áreas, né? Terreno público na rua Santa Cruz, localizado no novo cartório de Araçariguama. A área de aproximadamente 70 mil metros quadrados no bairro do Honda, ao lado da empresa Arquitega. Área de aproximadamente 300 metros na rua Jamara da Conceição. A área de aproximadamente 300 metros quadrados na Bela Vista, cedida também de forma que a gente não sabe quais foram os processos, não tem nos arquivos. Essas áreas já tem mais de 20 anos, então acabou caducando qualquer tipo de processo. Então acaba a gente só comentando que a municipalidade ela praticou até o governo de Andrade diversos tipos de atividades irregulares e que a gente não tem nem como ir atrás disso. Como o nosso prefeito ele priva pela legalização, iniciamos o estudo aonde a gente viu que a gente não tinha lei nenhuma. Então, o primeiro passo foi o quê? Um parecer técnico da Secretaria de Planejamento. Esse parecer técnico, ele coloca na anotação até da redação. Duas para frente. Então, vamos lá. Parecer técnico da Secretaria de Planejamento. Fica inviável a implantação dessas construções, tendo em vista que o terreno possui uma localização distante. Resumindo para a população, são quase 6 quilômetros a pé ao sentido contrário, porque eles estão dentro do terreno do condomínio Ecoville. Tá? Localização de centro de equipamento público. Então, além dos municípios desse residencial não possuírem histórico de utilização de equipamento público, o terreno está dentro do Ecoville, dentro de um condomínio de alto padrão. Então, praticamente não tem nenhum tipo de atividade onde a grande massa da população teria acesso a essas atividades. Arcando com um valor muito alto para a implantação, devido à geografia dele. Ele precisa de uma área de patamares e de muros de arrimo, que praticamente triplica o valor de qualquer obra, aonde a gente sabe que a municipalidade não tem condição de arcar com isso. Tá? É um imóvel que está há 23 anos parado, mato, dentro do condomínio, então praticamente ele nunca teve utilidade para a municipalidade. E o deslocamento com crianças acaba sendo inviável. Okay? O condomínio possui estrutura de esporte e lazer, os moradores não possuem histórico de agente público e não houve necessidade de solicitação de implantação de bem público no local nenhuma pelo condomínio. Próximo parecer. Esse é o parecer jurídico. Conforme certificado pela Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão Estratégica, a área institucional e análise não está apta a atender às suas finalidades no tocante à implantação de equipamentos públicos de uso comum, destinados ao uso da comunidade, bem como a alteração de sua destinação não acarretará prejuízos à população. Portanto, apresentadas as ações de interesse público para sua desafetação. Dessa forma, o presente feito deverá ser submetido ao crivo do prefeito para análise de conveniência e oportunidade, visando a desafetação institucional da área e classificação como bem nominal para posterior elaboração do projeto de lei. Foi aí que o corpo da prefeitura entrou em ação para fazer todos os projetos. Próximo. Próximo.
o jurídico, esse é o parecer, né, o original, o próximo. Então o que aconteceu? A gente precisou fazer um estudo, porque o leilão é uma coisa, é um negócio público, onde todo mundo pode participar. E quanto mais informações tiver a pessoa que for comprar, ela tem mais segurança. Como se trata de um bem de muito valor, o que a gente fez? A gente fez todos os estudos possíveis e imagináveis para que pudesse ter a plena satisfação do leilão, da pessoa que quisesse arrematar o leilão. Então, para ampla explicação junto a qualquer possível arrematador da área descrita nesse leilão, a Prefeitura contratou um georreferenciamento com diversos estudos de área para que na divulgação do leilão todas as dúvidas inerentes a uma compra de área sejam sanadas e assim podemos atingir o maior número de possíveis arrematantes, trazendo ao possível segurança na sua participação. Esse projeto ele tem 200 páginas, então a gente reduziu em 6 slides para vocês terem uma noção, tá? Pode passar. O primeiro, a área de estudo, né, hidrográfica. Então, seria uma coisa mais técnica para quem é de engenharia. Está totalmente pronto. Segundo, o levantamento planiométrico da área também, com as veias de rios. Terceiro, aspectos geológicos e toda a pedologia. Quarto, desculpa, Edgar, só volta no slide só para eu fazer uma ponderação aqui, que é importante. Se vocês repararem, estou falando tecnicamente sobre a viabilidade do terreno em questão. A gente fala de 100 mil metros quadrados, mas na verdade, se vocês verificarem aqui pelas curvas de nível, esse terreno ele não tem 100% de utilização. Então, quando a gente trabalha no valor venal, vale 350, 400, 500 reais o metro quadrado, isso também aplica-se sobre a área utilizável, que hoje estima-se que seja em torno de 45% da área total. Então, quando a gente fala de 100 mil metros quadrados, aproximadamente, né, de uma área do terreno total, a gente está falando efetivamente de uma área utilizável, de uma área útil, em torno de 45 a 50 mil metros quadrados. Só para deixar esse fato, secretário. Ok. Quarto mapa. Recursos hídricos. Quinto mapa. O que é residencial e o que é comercial, para vocês verem como é que é. É uma zona de mata. É um condomínio de alto padrão, onde é uma reserva ecológica. Então o que acontece? Não tem nada a ver para qualquer tipo de equipamento público fazer uma construção ali dentro para a população, para a grande população que necessita de equipamentos públicos. Próximo. E o mais importante que foi que a gente deu o ar positivo. Não foram identificadas áreas cadastradas da CETESB contaminadas. Então o que acontece? A área é totalmente liberada. Diante desse estudo anexado ao leilão, é de grande probabilidade que a venda tenha êxito. Por quê? Porque esse estudo toda grande empresa faz para construir um grande empreendimento. E isso já está pronto. Então o que acontece? A prefeitura já está dando isso na divulgação do leilão. Vai ser colocado, vai ficar 30 dias no ar na divulgação do leilão com isso daí, tá? Próximo. Esse é o mapa, né, da CETESB, onde não tem nenhum tipo de contaminação de solo. Próximo. Então vamos lá. Segunda fase. Fase de cotação. A prefeitura era obrigada a ter uma comissão de avaliação de imóveis. Fato esse que essa comissão de avaliação de imóveis, ela procura os corretores da região, aonde esses corretores da região, eles fazem as cotações e elas são avalizadas por essa comissão e a partir daí, por lei, a gente tem o valor médio de mercado. Ok? Próximo slide. Então, foram 3 cotações. Uma R$ 280 o metro, outra R$ 270 o metro e outra R$ 200 o metro. Essa é a cotação de mercado. Aí o cálculo é simples, você soma as 3 e depois você divide, dando uma área média de R$ 250 o metro quadrado, ok? Então, chegamos ao valor mínimo de lance inicial de R$ 29.175.217.
Ok? Próximo. Está aqui, não tem nada escondido, essas são as cotações, esses são os profissionais da cidade que trabalham, convivem com vocês todos os dias. Matheus, próximo. Martins, próximo. Percy. Então são corretores da cidade que trabalham. Ok? Só um minuto. Diante da indagação de munícipes e vídeos da internet, nós fizemos uma cotação, pode passar para o próximo. Fizemos mais 4 cotações ontem na internet. 4 cotações de sites. Coloca no Google, digite compra diária de grande porte na região da Castelo Branco. Vieram mais 4 sites. Humanita Imóveis, R$170 o metro. Próximo. Janaína Marques, R$200 o metro. Próximo. Imóveis Palazzo, R$190 o metro. 190. Vamos lá. Para especulação imobiliária até o KM 58, nós somos classe C. A partir do 58, isso eu estou falando porque eu sou profissional disso também, tá? Então o que acontece? A partir do 58, o município de São Roque, junto com o Outlet, já passa para a classe B. É mais caro lá, só para vocês terem noção. Os imóveis, partindo do 59 em diante, são mais caros até o Outlet. Tá? Isso daí é comprovado, você pode puxar em qualquer lugar. Próximo. R$193 também imóveis até R$1.000, como os vídeos estão falando, é até o quilômetro 26, que é Osasco e Barueri, tá? A gente está um pouquinho longe, entendeu? Falta 30 quilômetros, entendeu? Após o pedágio da Itapevi, porque as companhias logísticas ela têm esse problema de pedágio, que são caminhões que pagam pedágio, entendeu? Cai muito o valor. E a média da região é isso daí. Acho que tem gente que tem imóvel de grande porte aqui que está vendendo por R$180, R$170, imóveis de grande porte. Imóveis de pequeno porte, é outro valor. Próximo. Diante de todas essas informações, nós precisávamos contratar um leiloeiro. Coisa que os leiloeiros antigamente era escolher o leiloeiro e contratava. Não, entendeu? Agora é o seguinte, existe uma comissão de chamamento público, onde nós fizemos chamamento público durante o ano inteiro para os leiloeiros se cadastrarem. Então essa comissão é de pessoas de carreira aqui da prefeitura e eles cuidam dessa parte de olhar toda a documentação de cada leiloeiro que faz o cadastro na prefeitura. Próximo. Então foi aberto o chamamento público de credenciamento para leiloeiro oficial registrado na junta comercial e para condução de leilão e para qualquer tipo de leilão, não é só para essa área, ele vai fazer qualquer tipo de leilão para a prefeitura a partir de agora, ok? Próximo. Esse é uma cópia do termo de credenciamento assinado entre a prefeitura e o leiloeiro cadastrado. Não significa que é o leiloeiro que vai trabalhar, tá? Isso é uma cópia que eu peguei de um lá, tá bom? Então ele tem todos os termos, todas as leis que ele tem que reger e ele tem que obedecer. Próximo. Pode pular. Até o momento nós temos 51 leiloeiros, a informação é pública, então a gente pode divulgar o nome deles, são 51, pode passar para a próxima. 51 leiloeiros até o momento cadastrados. Próximo. Onde as obrigações deles é observar a venda, emitir laudos, auxiliar na elaboração, promover ampla divulgação, responsabilizar-se em toda observância e também fazer avaliação. Próximo. Então vamos lá, próximo passo. A gente, após a liberação da área pela Câmara, a gente ia aprovar o leilão, a gente marca uma audiência pública na prefeitura para sortear o leiloeiro. Então o que acontece? Todos os leiloeiros cadastrados, estando presentes ou não, vão participar desse sorteio. Os 51 leiloeiros vão ser sorteados, deles um para o primeiro leilão, que é o do imóvel.
Então a gente sorteia ele e a partir daí a Secretaria de Administração entrega para a comissão de leilão, o leiloeiro, e a partir daí eles tocam toda a operação. Próximo. Comissão de leilão, também formada por profissionais de carreira, está aqui os nomes dos profissionais, e são pessoas de reputação totalmente correta. Próximo. Basicamente é isso, a gente agradece a atenção de vocês. Relacionado à parte técnica, tá? Eu passei para vocês a parte técnica do que foi feito até o momento, para que vocês possam entender que é uma área totalmente inservível para a Prefeitura. Tem 23 anos que a Prefeitura tem ela, e é a primeira vez de forma legal que está sendo feito uma cessão uma venda mesmo, né? Uma venda de um equipamento público. O lance inicial é 29 milhões. O que nós vamos fazer de mais esforço é contatar todos os fundos de investimento do Brasil e convidá-los a participar do leilão, para quanto mais arrecadarmos, mais a gente conseguir levar para a população esses valores dessa venda. Não tem o que ser feito lá para a grande população, tem para os ricos. Fazer uma coisa para rico lá sim, agora para a grande população não tem. E eu acho... O senhor coloca a pergunta por escrito que eu te respondo, tá bom? A Prefeitura não tem dinheiro para fazer. Só um minuto. Fernando, se nós achássemos que vocês eram palhaços, nós não estávamos aqui debatendo com vocês e dando amplitude para que você se manifestasse democraticamente. O que você não pode é desrespeitar nenhum que está aqui, porque o senhor não está sendo desrespeitado. Aliás, por mim, Vossa Excelência Vossa Senhoria nunca foi desrespeitado. Então, eu pediria que o senhor tratasse a todos os nossos secretários da mesma forma que nós sempre te tratamos. Tá sim, falar que nós estamos chamando Vossa Senhoria de palhaço é desrespeito, porque aqui está todo mundo com mais medo. Se o senhor tiver alguma manifestação, faça por escrito, por favor, para que não tumultue e atue com respeito da mesma forma que o senhor está sendo respeitado. Vamos aceitar isso aí, os 11 vereadores. Eu sei que um já não aceita. Respeito a sua opinião, eu vou te falar tecnicamente o que eu acho, tá? Como munícipe da República. Fernando, então, a gente conversa muito bem, vamos conversar democraticamente, tá? A Prefeitura não tem dinheiro para construir um imóvel naquela observância, principalmente daquela topografia, entendeu? A forma como a gente vê de rentabilizar para o cofre, devolver para o instituto, a gente está preocupado com o funcionário público também, entendeu? Quando você solta assim, uma faculdade, a área ela é muito mínima, ela gasta 3 vezes mais do que a gente faria no tempo. A gente faz uma permuta de lá. Secretário, Fernando Alves, eu vou pedir desculpa. Nós precisamos seguir um rito, porque se eu abro para o senhor fazer qualquer tipo de pergunta, eu vou ter que abrir para todos. Se o senhor tiver qualquer tipo de pergunta, eu vou pedir respeitosamente que faça por escrito e nós vamos responder a todas. Não tem nenhuma pergunta que não será lida e não será respondida. Eu peço só para que siga esse rito, senão a gente tumultua a reunião. Muito obrigado. Bom, na parte técnica da Prefeitura, a gente agradece a todos a atenção e ficamos abertos agora ao presidente. Só relembrando, todos que queiram fazer perguntas, temos lá caneta e papel, então ainda está em tempo de fazer as perguntas. Estou falando só porque daqui a pouco a gente já vai passar a leitura dessas perguntas. Antes de passar a palavra aos vereadores, algum mais... Eu só queria pedir para o vereador Elton e para o vereador Mário vir aqui compor a mesa aqui com a gente, trazer as cadeiras para cá, para que a gente compusesse. E antes de passar a palavra aos vereadores, eu gostaria de saber se tem algum secretário Fran, secretária Joca, secretária Laís, gostaria de usar a palavra. Tem mais secretário? Não, né? Joca, Laís, doutor. Vou passar a palavra então para os vereadores, começando pelo vereador Nadivan. Bom dia
todos e a todas. Bom dia aos secretários de governo que aqui se encontram, a todos os nobres vereadores que estão aqui presentes. Fico muito feliz de hoje estar aqui falando nessa tribuna com essa casa lotada, pois semanas atrás aí fui surpreendido quando tomei conhecimento que ia acontecer aqui nessa Casa de Lei uma audiência pública e onde eu resolvi me preparar e vim para participar. E surpreendentemente, quando eu cheguei aqui, não se encontrava nesse plenário nenhum munícipe e também se encontrava aqui na casa apenas o presidente da casa e o vereador Paulo Bocov, o qual iria presidir a audiência. E o porquê que eu resolvi participar dessa audiência? Justamente por ser uma coisa bastante relevante para o município, até porque estamos falando de uma área de mais de 100 mil metros quadrados, área que avaliada se encontrou o preço médio algo em torno de 29 milhões. E 29 milhões para uma cidade que nem Araçariguama é bastante relevante. A gente pode se questionar ou se perguntar quantas salas de aulas daria para se construir com esses 29 milhões. Quantas unidades habitacionais populares dariam para se fazer com 29 milhões? Ou até mesmo investirmos em infraestrutura, quantos km de pavimentação nós conseguiríamos fazer com 29 milhões? Então isso é um assunto de bastante relevância e que cabe à população falar se concorda ou não com a venda da área e a forma como o dinheiro vai ser investido no município. De modo que a gente já viu aqui, por diversas vezes, audiências públicas, onde se inicia às 10 e às 10:01, 10:02 se dá por encerrada porque não tem ninguém para questionar. Uma das coisas é a lei orçamentária, ninguém se interessa na cidade por essas questões, então nós estamos perdendo isso. Então hoje, respeito a todos os vereadores, há possibilidade de ser decidido pela mesa, pelo menos 3 representantes do jornalista. Será permitido, Elino. Já foi discutido aqui, acho que o senhor não estava aqui ainda, a gente já falou que nós daremos a palavra por 1 minuto a alguns a palavra falada, tá? Então nós vamos falar não agora. O vereador está no uso da tribuna, eu peço que o senhor organize, senão a gente já está atrapalhando. Após a fala, após a leitura das perguntas, nós teremos sim a abertura da palavra para algumas pessoas. Será respeitado. Vereador, você tem a palavra. obrigado, presidente. Então, primeiramente, eu quero dizer aqui para as pessoas que fazem parte, do Instituto de Seguridade Municipal, que o meu posicionamento não é contra o Instituto, até porque sempre fui uma pessoa preocupada com as questões do Instituto, sempre cobrei aqui na tribuna o prefeito para que faça o pagamento, os repasses para o Instituto, sempre enviei ofícios pedindo informação ao Instituto para saber como que anda os andamentos, o prefeito está pagando, até porque nós temos algumas contas que tem que ser pagas ao Instituto que estão parcelados e temos também aquele do dia a dia, da mensalidade. Nós temos 2 contribuições, que é a patrimonial e a funcional, e ao qual o último requerimento que eu fiz para o Instituto, ele me respondeu, e onde ele falou que em julho de 2022
e julho de 2022 também, e agosto de 2022, nosso prefeito não tinha pago o acordo que tinha sido feito anteriormente, que dava algo em torno de R$1.200.000. Depois, ela continua aqui, e onde ela falou, isso não estou falando que esses valores estão em aberto agora, até porque é uma coisa que eu quero saber aqui, dos nobres secretários, até mesmo pelas pessoas do Instituto, qual o valor da dívida do município para com o Instituto. Então, no mês de 2002, de 7/10 de 2022 ao dia 7/2 de 2023, estavam tudo em aberto. Isso aqui é um requerimento que me foi respondido pelo Instituto de Seguridade. Pois bem, vamos lá. Mas hoje, o que nós vimos aqui foi um verdadeiro escândalo, né? Eu diria, cala a boca a população de Araçariguama, porque se fala, olha, já foram vendidos áreas em Araçariguama onde não houve audiências públicas. Mas e aí, eu com isso? E vocês com isso? Então, o que eu quero dizer aqui é que a gente não pode se regar ou se medir por erros que aconteceram no passado. Nós vamos caminhar daqui para frente. E muito me estranha o prefeito, 6 meses antes da eleição, querer vender uma área pública de um valor de 29 milhões, com a alegação de que vai pagar o Instituto de Seguridade. Instituto de Seguridade, que é, além de não pagar o patronal, ele está se apoderando do funcional que ele descontou do funcionário. Isso é muito grave. E esta casa aqui está se omitindo. Quando não está cobrando que o prefeito pague o Instituto, que justamente não se aproprie desses valores que foram descontados em folha. Agora, nós percebemos aqui que o secretário que veio a fazer a apresentação, primeiramente ele resolveu dizer que já foram vendidas áreas, que fulano vendeu, denominou as áreas. Então ele já quis achar um culpado na história para justificar um erro que vai ser cometido para frente. Agora, vim aqui falar que aquela área está gerando despesa para a municipalidade. Falar que aquela área não tem utilidade para o município. Olha, quando foi feito aquele empreendimento, foi reservado algumas áreas que são áreas institucionais. Áreas essas que o próprio loteador entendeu que se fazia necessário deixar área para se construir no futuro. Talvez uma UBS, uma escola, um instituto federal, que agora recentemente o governo, que é do PT, eu sou de direita, mas o governo do PT distribuiu a nível do Brasil mais de 100 institutos federais. Né? Então a Araçariguama devia estar correndo nesse sentido, de buscar enriquecimento para o município e não estar vendendo o município, alegando sobre a alegação de que aquela área é uma área inútil, que não serve para o município. Então isso não me convenceu e eu tenho aqui que fazer essas colocações. Afinal de contas, nós temos um orçamento que foi o orçamento de 2023, que foi de 173 milhões, onde nós gastamos mais de 102 milhões apenas com folha de pagamento. Isso compromete
toda a estrutura do município, compromete toda a estrutura do município, né? Desde a educação, a saúde, a mobilidade, a infraestrutura, todos os setores da administração está comprometido, porque é um governo que não tem gestão. Alguém vai lá, dá ideia, vamos vender isso, aí ele vai lá e já se mobiliza para colocar em venda. Então, essa casa aqui, me perdoem os nobres vereadores, eu sempre deixei claro, né, que essa é a minha instituição, é a qual que eu tenho que defender, mas eu não posso concordar com isso. Nós temos que ser mais incisivos, mais atuantes, porque a nossa população, ela nos deu uma procuração para que nós defenda os direitos deles, os direitos da cidade de Araçariguama. Muito obrigado, senhor presidente. Tem a palavra, vereador Baixinho. Bom dia a todos aqui presentes, toda a população. Presidente, eu queria só fazer aqui uma pergunta para o senhor, aproveitando também que aqui tem dois advogados, inclusive o advogado aí, doutor Márcio. A minha pergunta é simples, até mesmo porque o nosso vereador falou aqui sobre o passado, as consequências tem sim. As consequências que no passado foram danificadas tem que ser lembradas sempre para a população. Mas a minha pergunta é, o terreno, a área vai ser vendida para quitar a dívida com o Instituto. Porém, a minha pergunta é, presidente, que se por acaso essa lei for aprovada e a área for vendida e não cumprir com o Instituto, o que deve acarretar para o prefeito? Qual a penalidade que pode ser tomada mediante a essa venda desse terreno? Vereador, por prefeito. O presidente da casa já havia feito uma consulta ao jurídico e foi uma pergunta também que é bom, a pergunta de Vossa Excelência, para esclarecimento à população, porque às vezes muitos devem estar se perguntando o seguinte: não, mas eu sou contrário à utilização desse terreno ou do dinheiro da venda desse terreno para quitar dívidas. Nós somos favoráveis. Vamos fazer aqui vamos entender. Quem aqui é contra vender o terreno para pagar a dívida? Levanta a mão. Duas pessoas. Quem aqui é favorável a vender o terreno para fazer um investimento no município? A questão é o seguinte: nós temos, dentro da pergunta do vereador, nós somos respaldados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O prefeito zela pela Lei de Responsabilidade Fiscal. E na Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é clara no artigo 44 dela, dizendo que, vou ler aqui para vocês, artigo 44, é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesas correntes, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social geral e próprio dos servidores públicos. Então isso não é uma escolha da municipalidade, dos vereadores, do prefeito, é o que está na lei. Então o processo da lei, como que a gente vai mudar a lei de responsabilidade fiscal, gente? A pergunta de Vossa Excelência então é essa: nós só podemos aplicar nessa finalidade por respaldo da lei de responsabilidade fiscal. A minha pergunta é, presidente, se a gente pode fazer uma emenda dentro da lei, que se não cumprir com aquilo que está sendo estabelecido para quitar a dívida com o município, com o Instituto de Seguridade, se podemos fazer imediatamente, se não for cumprido, o afastamento até do Poder Executivo, do prefeito. A minha pergunta é essa. Boa, Baixinho, boa. Só voltando à pergunta do vereador e colocando, lei de responsabilidade fiscal é uma lei
só pode ser alterada pelo Congresso Nacional. É uma lei de responsabilidade do Congresso Nacional para ser alterada. Então, vereador, o vereador Marco fez o questionamento, já tinha feito ao jurídico, e nós até tínhamos feito essa proposta de fazermos alguma emenda ou algo nesse sentido. E a resposta do jurídico foi de que não é necessário, porque nós já temos respaldo nisso pela lei, já consta na mensagem também, e nós já temos respaldo pela lei de responsabilidade fiscal em cima disso, que dá essa única destinação. Nós ainda não temos nenhuma pergunta formulada por escrito. Ah, o vereador Elton, desculpa, perdão, passei por você. Então, concedo a palavra ao vereador Elton. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Como diz o vereador Nadivan aqui, que bonito ver essa casa de leite cheia, não? Olha, quase 4 anos de mandato, é a primeira vez pós-posse que eu vejo. Nós já tivemos outras audiências públicas relevantes também, bem relevantes. Uma delas é a prestação de contas da nossa valorosa saúde. O seu Rubens esteve aqui na nossa audiência pública do plano diretor do turismo, que é importante. A casa também estava tão cheia. Eu convido a todos que puderem, nas próximas audiências, puderem opinar. Isso mostra que vocês todos, vocês, sem exceção, querem o bem de Araçariguama. Vocês querem realmente fazer as coisas diferentes, dando transparência. Por isso hoje, nessa audiência pública, senhor presidente, nesses quase 32 anos aí de emancipação política administrativa, é a primeira vez que uma área pública que está sendo cogitado de ser vendida para angariar fundos, para os cofres públicos, é dado transparência. A primeira vez que essa Casa de Leis, com os nobres vereadores, estou com praticamente a maioria aqui, dando a cara a tapa assim para falar com a população, que nós não temos nada a esconder, que nada está decidido. Quem manda realmente é a maioria, por isso é uma audiência pública. Tivemos em São Roque já 2 audiências públicas para um plano diretor, que não chegaram num senso. Esse é o nosso trabalho, democraticamente ouvir a população. Mas eu não posso deixar de dizer, e sim, que é para frente que se anda. Só que em outras, em outras atitudes de outras áreas que foram também cedidas, pensando no bem maior à época dos gestores, que era a população de Araçariguama, que na maneira deles verem, seria o melhor para o momento, outras áreas tão valiosas quanto foram negociadas, vendidas e o dinheiro investido da maneira que eles acharam melhor na população de Araçariguama. Hoje, nesta gestão, presidente Paulo, é a primeira vez que damos transparência com uma audiência pública, para que vocês possam opinar, para que vocês possam vir aqui e dar a sua opinião, para nós podermos ouvir. Porque toda opinião é importante. Vocês não estão aqui deixando seu tempo à toa. Só que eu tenho que dizer sim, estamos à disposição. Será cumprida todas as leis. Claro que nós queremos que tudo que seja entrado nos cofres públicos, Paulo, seja investido em próprios públicos, escolas, creches. Porém, hoje a lei respalda que podemos sim destinar para que seja pago o que é direito do funcionalismo público, que é o Instituto Municipal de Seguridade, que a nossa presidente Renata está ali, quase ganhando bebê, mas está ali firme e forte. Nasceu ainda não, né? Mas Deus abençoe que vai vir com muita saúde. Então eu quero deixar as palavras que vocês possam pensar assim. Vocês estão de parabéns por isso aqui, porque vocês se importam com Araçariguama. Sem politicagem. Estou falando a verdade para vocês. Mas que vocês possam enxergar também e abrir os 2 lados da moeda. É necessário que possamos investir. Gostaria que fosse para outros fins, mas é o que está na lei hoje. Vamos militar para fazer o melhor sempre. E eu conto com o apoio de vocês sim. As críticas são muito bem-vindas, só que nós possamos olhar realmente os 2 lados da moeda e poder fazer nossas críticas construtivas ou até elogios quando necessário. Obrigado a todos. Quer a palavra novamente, vereador? Quer a palavra, vereador?
Antes do vereador chegar à tribuna, eu vou pedir só o seguinte, só para que a gente também fique, eu já estou aqui, cadê? Estou aqui com algumas perguntas. Terminando a palavra dos vereadores, a gente já vai passar para a leitura das perguntas. Aqueles que quiserem fazer as perguntas ou as manifestações de forma, através do microfone, de forma verbal, eu peço também para que, por favor, vá ali atrás e preencha essa fichinha com o nome só o nome para a gente saber e poder passar por um regramento aqui. Tem a palavra, vereador Ajman. Obrigado, presidente. Mais uma vez, retornando aqui a essa tribuna e falar o seguinte: o Instituto, ele pode executar a prefeitura? Edgar, secretário de administração, o Instituto pode executar a prefeitura pelo não pagamento do funcional e do patronal dos repasses? Não tem, né? Pois é, o Instituto, ele pode sim executar a administração pública. Ele pode sim executar a administração. Porém, o pessoal do Instituto, sempre gentil, sempre procura o diálogo justamente para não prejudicar a administração. Então, enquanto o pessoal do Instituto está preocupado em não prejudicar a administração está preocupada em prejudicar o Instituto e as pessoas que vão ter benefício pelo Instituto. Então, veja bem, se o Instituto executa a administração e o juízo ele entende que está correto e ele penhora algum bem móvel da administração, a justiça vai mandar aquele bem móvel para leilão. E veja como que é. E aí eu queria fazer mais uma pergunta ao secretário aqui que fez a apresentação. Quando o Ministério Público manda o imóvel para leilão, e aí ele tem o preço inicial, que alguém pode demonstrar interesse. Eu participo muito de leilão, então eu nunca compro na primeira. Eu sempre compro no segundo, porque no segundo leilão ele vai dar 40% mais barato ou 50% do valor da avaliação do imóvel. Então fica aqui a dica: o Instituto ele pode sim executar a administração. E se executar e o juiz determinar penhorar algum bem, aquele bem vai para leilão. Vai para leilão. Primeira chamada, 100% do valor da avaliação. Segunda chamada, 50% ou 60% do valor da avaliação. Aqui nesse caso parece que nós não vamos ter isso. Vai ser que nem aqueles leilão de banco, onde eles vão lá e não tem interesse, então vai quem dá mais leva, né? Outra coisa que eu queria perguntar aqui ao secretário de governo, da administração, alguém da administração, se tem conhecimento, sabe qual o valor da dívida para com o Instituto. A dívida o parcelado, que nós sabemos que são dívida adquirida de outros governos, né? E o que está devendo da gestão Rodrigo Andrade para cá. Porque tem momentos que a gente tem informação que ele só está pagando parcelado, e aí tem momentos que diz, não está pagando parcelado, está pagando o do mês, né? Então eu precisava de saber aqui se tem alguém aí que tem essa informação, mas sabe de fato o valor real da dívida para com o Instituto de Seguridade. E qual foi o valor de dívida gerado nesses 3 anos
3 meses e 18 dias do governo Rodrigo Andrade. Alguém sabe me responder? Não, eu tenho certeza que ela sabe qual que é o tamanho da dívida para o Instituto, né? Eu quero saber se vocês que fazem parte da administração têm essa informação. Nós estamos vendendo um imóvel para pagar o Instituto de Seguridade, mas nós não sabemos qual é o valor da dívida. Cadê o dinheiro do município? Nós precisamos saber qual que é o valor da dívida A gente vai falar para você. para o município. E uma outra coisa, Quando você coloca que o Instituto não está cobrando, todos os vereadores aqui receberam ofício, foram oficiados com relação à dívida da prefeitura. Então, assim, você quer transferir para a gente, o Instituto é omisso e tudo mais, esse é o seu posicionamento. Mas todos estão aqui, estão cientes da dívida do Instituto. Você, quando questionou o Instituto, teve a sua resposta, eu acredito que foi em 2022, 2023, e de lá para cá, a parte do funcionário, o prefeito vem repassando funcionário, funcional e parcelamento. A parte patronal não ia de conhecimento de todos e até do Ministério da Previdência. Nós fomos auditados lá no Instituto de Previdência, o Ministério da Previdência auditou o Instituto e a Prefeitura teve tempo hábil para responder ao Ministério da Previdência, certo? Com relação à dívida. Hoje, tem tanto a Prefeitura tem o dever de responder tanto ao Ministério da Previdência, que não respondeu, que era para ter respondido em 2023, certo? E também tem o que tem aberto, que é 40 milhões. Tanto o parcelamento quanto da gestão do Rodrigo Andrade, tá bom? E assim, nós não somos omissos, estamos abertos lá para qualquer servidor que tiver interesse, todos sempre tive um carinho, um grande respeito por você, eu sei da sua responsabilidade como presidente do Instituto, mas eu aqui falei na minha fala que o Instituto, todas as vezes ele se preocupa, e até porque quando você vai estar falando com o prefeito, ele está sempre falando que se vocês entrarem com a ação contra o governo, vai prejudicar e vai travar a cidade. Isso é o que eles falam para vocês. E vocês, preocupados não só com o Instituto, mas também com o município, acaba concordando, aí eles acabam enrolando vocês, dizendo que vai pagar, faz parcelamento e acaba não pagando. Essa é a realidade, né? Mas eu não quis aqui em nenhum momento transferir responsabilidade, certo? Eu acho que a gente tem um caminho a ser percorrido, né? E muitas das vezes, né, nós estamos aqui dentro de uma cidade, um município pequeno, onde todo mundo se conhece, então é natural que quando você procura, né, a administração, eles dizem, olha, tenha calma, se você fizer isso vai prejudicar mais o município, pode travar alguns setores da administração, e vocês acabam concordando e depois eles acabam pisando na bola de novo com vocês. É só apertar o botãozinho aí. Porque assim, eu como presidente do Instituto e todos os conselheiros que participam, assim, a gente vem cobrando várias vezes, tanto que essa atitude que está tendo agora, essa venda, leilão, é justamente por quê? Por conta da nossa cobrança. Não foram uma, duas vezes que nós fomos conversar com o prefeito. A resposta do prefeito foi
poder tirar todas as dúvidas. E o nosso site também tem as informações. O valor está no portal da transparência. Qualquer servidor pode dar. Certo? Só para deixar que todos fiquem cientes, porque a impressão que dá é que nós somos omissos e que não estamos votando, tá bom? A dívida são de várias gestões. Tá, essa dívida, só para eu entender, essa dívida é apenas dessa gestão? Não. São gestões anteriores, acumuladas de gestões anteriores. Ok, só para não ficar na conta de... É uma dívida que existe acumulado desde a constituição do nosso município, como município, né? Já vem acumulando, para não quicar, para a gente não ser injusto aqui com algum outro prefeito. É uma dívida que vem acumulada desde a constituição, desde a criação do município. E a gestão Lili quitou. Obrigado, presidente. Então, só para concluir aqui, de modo que eu não quis aqui ofender ou ferir alguém ou nem transferir responsabilidade, né? Eu sei do esforço da Renata, né? Ela, por algumas vezes, ela até chegou a me procurar quando veio protocolar ofícios aqui na casa informando, né, de que o prefeito não está efetuando os pagamentos como deveria, né, e a gente vimos algumas oportunidades de estar se conversando. Fato esse que até cheguei a fazer alguns requerimentos solicitando informações por escrito, né, porque uma coisa é você falar e outra coisa é a pessoa te responder com autoridade pelo aquilo que ela representa, né? Mas eu quero mostrar aqui para vocês, esta aqui é a lei de doação de vendas de imóvel do nosso município, né? Ela é uma lei deixa eu ver aqui, de 2017 não. Aqui está, agosto de 2023. É o que está aqui, tá? Porque a gente já votou em outras ocasiões leis nesse mesmo sentido, né? Porque aqui é assim, vota a lei, depois se revoga, depois parece que quando é interessante se aprova a lei, quando deixa de ser interessante se revoga, se faz outra lei, né? Essa aqui é a lei que autoriza o Poder Executivo a vender áreas, a fazer o que quiser. Então, nós temos aqui o artigo 1, que é onde fala a finalidade da lei. Aí temos o artigo 2, o 3 e o 4, que são bem pequenos. E depois temos o 5º, que é onde fala que essa lei entrará em vigor após a publicação. Então, vocês entendem a lei com 5 artigos para algo da grandeza que é a natureza dessa questão de vender áreas do município. Então, Vereador, mas Vossa Excelência é parte dessa casa. O vereador pode fazer qualquer tipo de emenda. E até hoje o projeto de lei não sofreu nenhum tipo de emenda ou qualquer tipo de iniciativa por parte dessa casa. Eu acho que o vereador quer justificar algo que é injustificável, né? Eu aqui nessa casa, eu me diria que eu sou o único que eu acredito que diverge da opinião de todos vocês, né? Inclusive, a maioria das vezes tem vereadores aqui até que brinca, né? Ele vai lá, vota sim ao requerimento do vereador alemão, aí olha para o vereador, dá uma risadinha e depois volta o não, né? Então, esse vereador tem sido até motivo aqui de chacota, né? E eu diria para vocês que o meu compromisso é com o município, é com a população, né? E esse é o motivo pelo qual eu estou aqui trazendo esses questionamentos, mas Vossa Excelência, né, também poderia ter feito
algumas emendas, se não fez é porque achou que não é pertinente, né? Mas eu já tenho o não, né? Mas mesmo assim eu continuo insistindo. Inclusive, na última sessão, teve um requerimento aqui apresentado por mim, que todos os nobres vereadores votaram contra, né? Inclusive, nós já tivemos momentos aqui, aonde tivemos vereadores que dizem, olha, eu vou votar não, eu concordo com o seu requerimento, mas eu vou votar não, porque eu sou de base do governo. Então, se você é do governo, você não é da população. Eu sou da população. Só queria ponderar aqui a fala de Vossa Excelência, vereador Nadivan, que na verdade nós ainda não pactuamos a nenhuma emenda do projeto, pois não entendemos que juridicamente ou constitucionalmente seria necessário. Diferente de Vossa Excelência que vem falar que até esse momento é contrário, mas não propõe nenhum tipo de emenda e nenhum tipo de análise, a não ser criticar o projeto como um todo. E com relação à sua fala de votar contra os requerimentos de Vossa Excelência, já que Vossa Excelência tocou no assunto, a fala foi, vereador Nadivan, de que nenhum membro da bancada, ou nem mesmo Vossa Excelência, precisaria de requerimentos, aprovação de requerimentos para que solicitássemos informação ao prefeito. Dessa forma, todo o vereador dessa casa tem livre entrada a qualquer departamento da prefeitura. A secretária Edgar está aqui, para que a gente consiga as informações. Não à toa, nós fizemos a rejeição do requerimento de Vossa Excelência na última terça-feira, e Vossa Excelência está tendo toda a oportunidade democrática de fazer essas perguntas diretamente aos secretários e ter respostas. Então, essa casa sempre foi, tanto na minha presidência como na presidência da Albel, sempre foi pela democracia e atendimento à população. Diferentemente disso, é jogar para a torcida, que é o que a gente já fala por várias vezes. Eu passo a palavra ao vereador Marcos Dalbello. Depois do Marcos Dalbello, eu passo a palavra a Vossa Excelência novamente. O vereador Marcos Dalbello tem a palavra. Bom dia a todos. Inicialmente, eu acho que a gente tem que enfatizar muito bem que esse projeto somente chegou a esta casa para ser analisado, e a audiência pública é justamente para ouvir a população e a opinião daqueles que queiram se manifestar contrária ou favorável. E é para isso que nós estamos aqui. Em segundo lugar, eu gostaria de enfatizar duas coisas aqui ao colega vereador Nadivan. Em 24 anos de advocacia, eu acho que eu aprendi alguma coisa. E uma delas, vereador, é que o Ministério Público não manda nada a leilão. Isso é fato. O Ministério Público defende o interesse público. Ele não manda nada. O senhor falou isso aqui? Eu falei. O senhor falou isso aqui? O Instituto poderia executar. E se executa, vai tramitar um ação. Então tá bom. Eu acho que vai ser então o senhor vai entender aonde eu quero chegar. A possibilidade de um leilão judicial, e nesses 24 anos eu já vi muito isso, e de má fé. Nós sabemos muito bem que quem arremata, quem opta por arrematar um imóvel ou um bem em leilão judicial, é porque quer comprar galinha morta. Essa é a realidade. E o senhor, como disse, está acostumado a isso. Então, quem quer comprar galinha morta, vai atrás do diário oficial e vai procurar imóveis, vai procurar galinha morta para se arrematar judicialmente. A opção aqui colocada, não vou dizer se é certa ou errada, como o senhor disse agora há pouco em tribuna, quem paga mais leva. E isso é defender o interesse público. Quem pagar mais pelo imóvel que vai ser colocado em leilão, vai levar, dentro de uma avaliação justa. Seguindo, o Paulo fez uma pergunta aqui, eu gostaria de repetir essa pergunta. Nós temos um imóvel, uma área institucional, que o ex-prefeito Carlos Aymar vai saber me responder aqui. Há quanto tempo ela está incorporada no patrimônio público? Esta. 2001. 19 de setembro de 2001, na minha gestão. Esta área está incorporada ao patrimônio público há 23 anos.
Correto? Alguém deu alguma destinação para ela? Deu? Qual? Qual a destinação? Conhecimento público, ela é pública, ela é de patrimônio público. Ótimo. Destinação que Eu estou falando em destinação. Esta aqui é a possibilidade de uma destinação. Converter isso em dinheiro para que você resolva alguma coisa. Então, mas vamos lá, vamos lá. Essa área... Espera um pouquinho. Não, sim, Leomar, por favor. uma destinação, está vendo um pagamento, o Instituto precisa de não pagar. Então é preferível que, como o vereador Alemão sugeriu, o Instituto execute a prefeitura. Se for para quitar, E se nós temos a possibilidade de quitar agora, quem está dizendo, Aimar, me desculpe, quem está dizendo que a área vai ser arrematada por 29 milhões? 29 milhões é o preço inicial do leilão conforme a avaliação. vai que aparece alguém na casa. Aí ninguém vende, aí é discricionário do município não aceitar. Para um leilão existem regras. Oi? Sim. Só aqui, eu vou deixar para garantir a palavra do vereador. Nós falei que não tinha pergunta, tem umas 10 perguntas aqui e tem 5 pessoas aqui para usar a palavra. Então, só para a gente não perder a toada aqui. Então, continuando, nós temos uma área que está incorporada ao patrimônio público há 23 anos que não teve utilidade alguma até o momento. Correto? E que no atual momento nós temos a opção de regularizar definitivamente a situação em que se encontra o Instituto de Seguridade. É preferível que nós esperamos ser executados e o nosso ex-prefeito aqui sabe muito bem, hoje ele é advogado, que se nós esperarmos o bloqueio, inicialmente eles não vão bloquear ou penhorar ou leiloar esse terreno. Eles vão bloquear a conta. Eles vão bloquear erário público. Isso seria muito pior para a prefeitura. Então o melhor caminho hoje, a melhor opção hoje seria transformar essa área que está há 23 anos sem utilidade alguma para o município e regularizar uma situação que é real e atual. Então eu vou repetir aqui a pergunta. Eu não sei se todo mundo tem conhecimento do que é o Instituto Municipal de Seguridade. O Instituto cuida da previdência dos funcionários públicos. Correto? E nós precisamos regularizar, e essa é uma novela eterna de todas as gestões. Existem quatro pagamentos que são feitos ao Instituto hoje. O nosso secretário, que me corrija se eu estiver errado. Existe a patronal, existe a funcional, existe a alíquota suplementar e existem os parcelamentos que estão sendo pagos de dívidas de outras gestões. Correto? O vereador, mais uma vez, infelizmente, tem a responsabilidade de dar aqui a informação correta. O vereador disse que a prefeitura não está pagando nem o funcional e nem o patronal. Correto? Eu gostaria que a Renata acho que já disse, então a parte funcional, que é a principal, a maior responsabilidade do prefeito em cumprir, ela está sendo cumprida. A prefeitura não está honrando hoje com a dívida da parte patronal e a alíquota suplementar. Então, mais uma vez, vereador, eu acho que a população merece a informação correta. Tá? É só. Posso fazer um adendo, Paulo, eu gostaria de repetir a pergunta que você fez. Ninguém aqui vai ser a favor
que exista essa dívida com o Instituto, correto? Que sempre existiu. Agora, alguém aqui é contra que esse terreno, que está há 23 anos no patrimônio público, que nunca teve uma destinação útil ao município, seja convertido em dinheiro para quitação e regularização dessa dívida? Alguém é contrário? É só. Essa palavra, presidente. Só um minutinho, vereador. O secretário tinha pedido a palavra. Além desse artifício do leilão, a prefeitura ela promoveu o concurso público para conseguir, nos próximos anos, reduzir essa carga de alíquotas. Então, conforme os efetivos que vão entrando, a gente está tirando os comissionados, tirando os contratados, e com isso está reduzindo a carga mensal de investimento no Instituto. E isso, o Rodrigo vai fazer mais concursos, vai colocar mais efetivos. Com isso a gente consegue o quê? Tentar equilibrar isso daí, porque está muito alto para o cofre público essas alíquotas e mais esses parcelamentos. Entendeu? Então o que acontece? Não é só o leilão, a gente está tentando fazer outras formas de arrecadação para a gente tentar deixar o Instituto saudável o mais rápido possível. Tá? Vereador João, eu só vou pedir a Vossa Excelência, nós vamos colocar 5 minutos improrrogáveis, porque nós já estamos nos estendendo no horário, daqui a pouco todo mundo está aqui com fome, quer almoçar, e a gente ainda tem perguntas e escritas para responder e perguntas. Então vou pedir a Vossa Excelência que tenha 5 minutos aí, a gente colocou improrrogáveis para a gente dar sequência nisso. Eu nunca imaginei que eu iria ouvir o que eu ouvi aqui de um advogado. É legal o leilão? É legal o leilão? Alguém sabe me dizer se é legal? O próprio presidente falou, o próprio vereador aqui, que não está presidente agora no momento, mas é presidente, ele falou que existem regras. Se existem regras, é porque existe uma legislação. É ilegal o leilão? Eu comprar no leilão é errado? Eu não sei porque que ele tentou me ofender, dizendo que eu faço parte, que eu compro galinha morta. É natural. Se você não compra e não paga, a justiça pode ir lá e decidir, né? Pela venda, para que isso acontece. Em empresas, eu tenho um amigo em São Paulo, ali em Osasco, a JR, não tenho autoridade aqui para estar falando, ele tinha muitas dívidas no mercado e determinados colocaram o gestor lá e tiraram ele dentro da empresa dele para pagar as contas. Agora, eu não imaginei. Agora, como o próprio Dr. Matos, né, falou como advogado, ele falou que existem regras, mas falou que eu faço parte do compro galinha morta. Então, a gente está vendo aqui uma série de questões onde o presidente que está presidindo essa audiência fala que este vereador joga para a torcida. E o advogado fala que eu compro galinha morta, que eu faço parte. Parece que eu vivo em função da desgraça dos outros. E não é bem isso. Eu compro o leilão, sim. Eu compro o leilão, sim. Agora, o Instituto, vamos justificar. Existe uma folha de pagamento. E o nosso prefeito, ele pode gastar, tem um teto para ser gasto com folha de pagamento. E aí ele tem a obrigação patronal e funcional. E aí ele desconta do funcionário, mas não repassa para o Instituto. Vereador, só um minutinho. Pessoal, eu vou pedir a todos que respeitem a palavra do vereador. O vereador está no uso da palavra. Novamente vou dizer, desculpa te interromper, vereador. O vereador está na palavra e é interessante que todos possam escutar para depois questionar a fala dele. Senão vira tumulto e, como eu disse, se nós tivermos tumulto, prejudica aqueles que estão aqui interessados
tecnicamente não ouvi. Tem a palavra resguardada, vereador, mais uma vez. Desculpa então a interrupção. Então, eu não vejo essa justificativa pelo não pagamento. Agora, eu faço mais uma pergunta aqui ao secretário de administração, que falou que está sendo difícil, que está pesado para a administração. Vocês não estão pagando os contratados também, as obrigações deles, porque os contratados eles não pagam para o Instituto. Não, eles não pagam, então está em dias, né? O INSS está em dias, só não está em dia com o Instituto de Seguridade. Sabe por quê, Renata? Porque eles não querem. Porque eles não querem, porque ele desconta na folha, ele tira do salário do trabalhador e ele não repassa para onde tem que repassar. Nós já tivemos caso aqui, aonde o prefeito... O senhor não pode me interromper. Voltasse a falar especificamente no quesito recolhimento funcional. Tá certo? Está instalada aqui uma ditadura. Quantas vezes o senhor já me proibiu de falar aqui nessa tribuna? Nunca! O senhor já mandou calar a boca. E essa casa não se mobilizou porque vocês... Porque vocês... Certo? Antes de qualquer coisa, vocês são vereadores. Vereador, eu vou pedir a Vossa Excelência. Excelência para que se atente à fala sobre o assunto atual, senão a gente torna isso um embate político desnecessário. Pedir a Vossa Excelência que mantenha a linha sobre o discurso do debate da audiência pública, se Vossa Excelência... Eu estou super tranquilo. Não, eu só estou pedindo, senão a gente torna isso um debate Esse político. é o meu normal. Agora eu não sou ditador. Eu sou ouvidor, sou colaborador. Vereador, o senhor tem 30 segundos para usar a sua palavra. Certo? Agora não justifica se temos 50%, 55% de folha do orçamento para pagar funcionário público, não tem por que deixar de pagar o Instituto de Seguridade. Falar que o INSS está pagando, está em dias. Está em dias. Agora, o Instituto, por ser municipal, não está. Nós já tivemos aqui prefeitos que se apoderou do Instituto e investiu dinheiro do Instituto em fundos e perdeu. E o funcionário foi prejudicado. Mas, vereador Marcos, gostaria de solicitar a Renata algum esclarecimento. O único ponto a ser rebatido aqui, ninguém contesta a dívida do Instituto. Agora, tem que ser dita a verdade. A alíquota funcional, que é a maior responsabilidade que o prefeito tem hoje com o Instituto, ela está sendo recolhida. Eu gostaria que a presidente do Instituto confirmasse isso aqui hoje. Deixa eu fazer as minhas considerações sobre isso antes da gente ler. Eu acredito que sim. Eu digo aqui aos secretários, aos vereadores, todos nós sabemos, independente de quem acredite aqui ou não acredite, a Renata já esteve várias vezes com reunião conosco, nós já estivemos enquanto vereadores várias vezes em reunião com os secretários, com o próprio prefeito. Realmente, o procedimento de pagamento de dívida hoje, o processo de endividamento do nosso município é algo que nos chama a atenção e nós já discutimos várias vezes isso, mas não é objeto de discussão dessa audiência. Guardado essa fala de que sim, temos que olhar para isso, o processo de endividamento oriundo de qualquer prefeito e das próximas gestões, nós temos que passar a olhar para isso, porque realmente a dívida com o Instituto Municipal ela cresce exponencialmente, ela deve ser vista isso.
Isso é inegável e não está sendo discutido. Ninguém aqui está discutindo se existe ou não existe dívida ou essas funções. O que nós estamos discutindo é a destinação desse terreno e a audiência pública para leilão, desavetação dessa proposta de projeto de lei para autorização de estabelecer esse leilão, não, essa licitação. Eu vou ler aqui algumas perguntas. Duas perguntas aqui. A Lili Aymar fez a pergunta que acho que a Renata já esclareceu. Eu não vou... Cadê a Lili? Não sei, ela tá ali. Lili, eu não vou abrir, sinceramente, aqui. Se foi descontado o funcional e não repassado, ela já falou sobre isso. E aí fala aqui sobre quais os meses e qual ano. Acho que a gente vai entrar em muitos detalhes agora, para a gente especificar demais, a gente posiciona isso daí. Você não está escrito, viu? Se não fizer o papelzinho, você não vai ter palavra aqui não. Ó. Eu despachei com Vossa Excelência. Mas eu falei para colocar no papelzinho, senão eu vou esquecer. Não quero o papelzinho, eu disse que não está aqui. Se você... Ótimo, eu acabei de dizer. Eu estou dizendo novamente. Eu estou dizendo novamente. Para que o senhor coloque o seu nome só para que eu não esqueça. É difícil fazer isso? Eu estou solicitando. Não será concedido. Dessa forma não será concedido. E uma outra pergunta do Júlio César, que é qual a dívida real do Instituto, também já foi falada. Então a pergunta do Júlio e a pergunta da Lili já foi parcialmente respondida. E aqui a pergunta do Wesley Góes é qual a justificativa da administração para a dívida contraída com o INSS da atual gestão. Ou IMSS, desculpa. Não sei. Eu só vou ponderar uma coisa. Os secretários que estão aqui hoje, eles estão aqui para discutir o embate ao projeto de lei específico. Não foi solicitada aqui a presença de nenhum diretor ou do secretário de finanças, que seriam os responsáveis pelos repasses ao Instituto Municipal de Seguridade Social. Então, perguntas específicas como essa, a Renata nos deu um auxílio em responder algumas coisas, mas ficam muito técnicas. Nós precisaríamos, então, para justificar uma pergunta, né, como foi feita aqui, qual a justificativa da administração? Se algum secretário quiser se prontificar, mas acredito que não é justificativa. Enfim. O Murilo perguntou por que não honrar o parcelamento da dívida com o INSS e utilizar todo o valor arrecadado com o leilão para investir em investimentos e benfeitoras para a população de Araçariguama. Isso já foi respondido anteriormente em função do artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que destina especificamente a utilização desse tipo de estratégia para pagamento de dívidas com o Instituto. Então já fica estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 44. A Tatiele se manifestando que acha certa a venda, assim a cidade não ficará com a dívida e honrará com o Instituto Municipal de Seguridade Social. O Tiago, segundo o secretário, o terreno é inútil, qual o interesse da venda, compra por terceiros? A especulação imobiliária aqui na região é muito grande devido ao mercado livre ter chego, aonde grandes empresas estão buscando para cá, porque o Barueri acabou. Então daqui uns 10 anos, pode ser que chega a R$1.000, tá? Só que hoje a gente precisa resolver esse problema. Hoje o Rodrigo ele quer ajudar os funcionários do município. E hoje existe essa possibilidade. Eu quero esperar mais 10 anos para a gente vender a R$1.000, entendeu? É isso que... Essa é a forma que se cresce, leiloando equipamentos públicos que você não tem como fazer com a própria iniciativa pública. Pessoal, a gente vai passar agora aqui a palavra. Eu te juro que eu não sei qual foi a ordem de chegada aqui, então eu vou passar conforme a ordem que foi chegando, então eu não sei quem se inscreveu primeiro e quem se inscreveu por último. Nós vamos, conforme combinado, deixar 1 minuto, esse 1 minuto é improrrogável, então peço para que
os senhores que fizerem uso da palavra sejam sucintos e rápidos dentro desse minuto, dentro das perguntas, para que a gente possa, os secretários ou os vereadores tenham direito à resposta. Dr. Márcio tem a palavra. Dr. Márcio pode utilizar antes de passarmos das perguntas. Bom dia a todos. Cumprimentos os vereadores presentes e toda a população. A respeito da pergunta que foi feita anteriormente, acerca do qual motivo, por que a prefeitura prefere vender essa área para terceiros, o que acontece? Essa área é uma área extensa e ela possui uma topografia totalmente desfavorável para que a prefeitura, com recursos próprios, possa fazer qualquer tipo de aparelho público ali. O que acontece? A topografia ali é muito íngreme, a área é muito íngreme, e qualquer realização para acerto daquele terreno demandaria da prefeitura um investimento muito alto só com maquinário para fazer terraplanagem. Isso para a prefeitura é inviável, porque esse valor certamente daria para construir uma escola, ou uma creche, ou um hospital, em qualquer outro lugar. Ali é totalmente inviável para a prefeitura, com recursos próprios, construir ali. Então hoje fica vendo assim a parte da população, que é isso que se destina à prefeitura, a prefeitura olha para a população. Hoje o mais correto a ser feito é vender essa área realmente, passar para terceiro que tenha condição de investir naquela área e a prefeitura pegar esse valor e quitar ou até mesmo amortizar o valor que hoje tem devido aí com o Instituto Municipal. Essa é a real necessidade hoje do município. Então vamos passar, eu vou mais uma vez pedir encarecidamente 1 minuto, não se chateiem do corte, não adianta depois ficar gritando depois de 1 minuto, são perguntas, então 1 minuto eu acredito que dê tempo suficiente para que a gente façamos as perguntas. Eu vou começar, o microfone está ali com o Donizete, o Júlio, vou começar pelo Júlio César, na sequência Fernando Alves. Bom dia para todo mundo. Eu não vou usar o microfone para fazer as perguntas, e sim para fazer os questionamentos diretos. Vamos lá. É importante que a população saiba que essa área é a única desse porte às margens da rodovia Castelo Branco, na cidade de Araçariguama. Porque ao invés de vender, não fazer uso do mesmo, uma permuta com empresas, alguma coisa, uma benfeitoria, para o município. É importante que a população saiba que o condomínio Ecoville já tem um projeto pronto de construir torres de condomínios, um condomínio de torres no mesmo local. Inclusive já tem uma maquete pronta. Há um interesse financeiro aí por trás de tudo isso. A biodiversidade do local é importantíssima para o nosso meio ambiente. Por que não fazer um parque ecológico ali? Para uso da população. Essa desculpa de que é longe, é só colocar transporte público. Os maiores parques, como o Parque Ecológico do Rio de Janeiro, estão muito afastados da cidade. Então, sempre a população Obrigado pela só para deixar claro que aquela área não cabe empresas daquela área em função do ordenamento. A audiência na segunda-feira não aconteceu, porque só tinham 3 vereadores aqui. Por isso não aconteceu. Não tira foto. Vou dar a palavra ao Fernando Alves da sequência. Eu ia responder as perguntas, mas em função, acho que acredito que a intenção não era só a manifestação política, então eu passo a pergunta a Vossa Excelência. Alô, gente, tudo bom? Quem me conhece, Fernando Alves. Eu sou contra a venda disso aqui, entendeu? Em vez de se preocupar de vender o terreno, ele se preocupa com a saúde, que tem gente lá sem remédio, sem soro,
entendeu? Tem muitas coisas mais importantes para se preocupar do que venda de terreno. E outra, a cidade vai crescer. A cidade vai crescer, a cidade não vai ficar só desse tamanho. Então vai vender o único pedaço que tem, amanhã, ou depois daqui 5 ou 10 anos, fazer um hospital, uma faculdade, ou faz, como o Júlio falou, uma contrapartida, ou troca com outra área, mas não venda, gente. Tá bom? E outra coisa, eu quero a palavra também dos restantes dos outros vereadores que representam o povo, né? Eu não vi o Celso da Pinga falar, não vi a vereadora falar, não vi o Mário falar, não vi o Maria falar, não vi o nosso vereador aqui já de antiga falar. São nossos representantes, gente. Cadê a voz deles? Bom? Obrigado. Obrigado, Fernando Alves, pela manifestação. Passo a palavra ao jornalista Levindo. Na sequência, o senhor Rubens de Andrade vai ter a palavra. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Cumprimento os vereadores presentes. Só gostaria de sair um pouco dessa pauta. Se essa mesa representadora do povo, se diz representar o povo, faça como outras câmaras municipais. Eu, como jornalista, toda câmara municipal que eu vou tem a área reservada para os jornalistas. Eu acho isso de respeito à classe. Agora, voltando a esse ponto de vender uma área, gente, essa cidade tem maternidade? Não! Tem saúde? Não! Vocês são representantes do povo. Eu, como jornalista, não posso omitir informações. Não omitindo informações, vocês não podem empurrar a goela abaixo uma venda sem pelo menos fazer um plebiscito com a população. Obrigado. Obrigado, jornalista Levindo. Doutor Rubens, pessoal, eu vou pedir a compreensão. Doutor Rubens, ele tem uma fala calma e tranquila. Doutor Rubens, só um minuto. Eu vou pedir, por favor. Doutor Rubens tem uma fala tranquila, uma fala calma, senão nós não conseguiríamos escutar as ponderações dele. Eu tenho certeza que dentro da experiência do Dr. Rubens nós temos que escutá-lo também diante disso. Tem a palavra, Dr. Rubens, por um minuto. Bom dia a todos. Primeiramente, minha participação. Eu estou numa reunião de família. Eu aqui não tenho nenhum momento de opinar sobre o lado direito, o lado esquerdo, da política A, política B, porque vocês todos aqui são todos participantes da minha família, dela, sabe igual. Por isso, eu tenho que dizer em poucas palavras que eu tenho que dispor do patrimônio do município é muito profundo, porque nós temos hoje, nós somos um município rico, que temos muita disponibilidade de valores, que não vamos precisar dispor de um pedaço de terra para ser entrar em leilão, porque no nosso orçamento anual nós temos muito dinheiro ainda disponível para pagar uma pequena dívida do qual nós estamos discutindo. Eu acho que tanto o companheiro que participou, eu gostaria também de ouvir a palavra de todos os vereadores presentes, para que eu possa fazer uma avaliação mais profunda, porque eu tenho alguns vereadores aqui quietos ainda sem manifestar o seu ponto de vista. Como eles são representantes do povo, nosso representante, é muito importante para todos nós aqui presentes podemos fazer uma avaliação de cada um dos seus vereadores, a sua opinião sobre essa discussão de plenário. Muito obrigado, doutor Luiz. Passo a palavra ao ex-prefeito Carlos Aymar. Na sequência, passo a palavra ao Paulo, presidente da Associação do Souza. Ô, Paulo, eu gostaria de fazer uma reivindicação. Vários aqui falaram fora do tema, eu quero me ater ao tema,
mas eu preciso de mais de 1 minuto. Até porque eu não vou entrar na política, nas questões políticas, mas, até com dever de honra, eu preciso também justificar. Paraíba está morto, infelizmente para nós. Moisés está morto. O Roque é ex-prefeito, não está presente. Lili está aqui, eu estou aqui. Então, a gente precisa contar um pouquinho dessa história, para que as pessoas entendam fundamentalmente o que está acontecendo e por que está acontecendo e o que poderá acontecer. Tá bom? Bom, todos sabem, eu sou o Carlos Aymar, eu sou jornalista, sou cidadão, sou advogado, mas estou aqui hoje como parte da população. Quero cumprimentar o vereador Alemão, na pessoa dele cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar o Júlio César, na pessoa dele cumprimentar os presentes, Dr. Rubens, na pessoa dele todos os ativistas e ex-secretários e ex-mandatários desse município, a Lili, na pessoa dela, cumprimentar todos os ex-prefeitos que passaram pela gestão. Quero contar um pouquinho da história para vocês, rapidamente. Essa área, chamada hoje Ecoville, ela, à época, quando fui prefeito, houve uma aprovação de um projeto. Esse projeto começou na gestão anterior do Moisés e foi comigo que ele foi aprovado. E ali, todo o projeto institucional, toda a área institucional, demanda uma contrapartida chamada área institucional que fica em poder do município. Então, primeiro engano que está sendo dito aqui. Essa área é no condomínio. Não. A Araçariguama foi, por conta da nossa gestão, salvo um engano, mas não conheço outro histórico disso, a primeira cidade do Brasil a não receber área institucional dentro do condomínio. Isso foi feito um acordo judicial, um TAC, com o Ministério Público. Tem aqui testemunha, André Bocato, Donizete, próprio Dr. Rubens. Então, esta área foi conquistada de forma diferenciada, porque todos sabem que não dá para construir uma creche, um UBS, dentro de um condomínio de luxo. Então, partindo desse princípio muito bem levantado pelo Alemão, nós fizemos o chamado acordo, judicialmente, tá? Não foi sem lei ou sem aprovação, inclusive da Câmara Municipal à época. Muito bem, então ela foi conquistada fora do condomínio, fora dos muros do condomínio. Bom, já naquele tempo se imaginava um fórum, já naquele tempo se imaginava um hospital, já naquele tempo se imaginava uma faculdade. Então aquela área, ela é sim útil, e se não foi utilizada nesse sentido até agora, poderá ser logicamente utilizada. Então, primeiro a questão histórica. Como ela nasceu? Fruto de uma área institucional chamada contrapartida, que todos os loteamentos têm que dar 5% da área do seu tamanho em contrapartida. Ok? Muito bem, isso está claro. Alguns aqui não conhecem essa história, então é importante dizer, porque tem pessoas que inclusive são recém-chegadas na cidade. Eu só peço que se atente ao tempo, eu dei 5 Muito bem, Excelência. muito bem. Bom, com relação ao valor, naquele tempo, sabe quanto ela valia? R$1. R$1. Porque a Gerdau naquele tempo comprou ali por R$1,81. Tá? Então, como as coisas valorizam. Bom, com relação por isso a necessidade de novas avaliações permanentes, e não só as que nós temos, gostaria de já deixar consignado em ata que a Câmara precisa solicitar novas avaliações, levando em consideração o que aconteceu recentemente. O outlet, o aeroporto, a evolução da Castelo, os condomínios do entorno, a expansão logística, a expansão de Araçariguama no sentido global. Então isso valoriza a área. Na gestão da Lili chegaram, e você era secretário, duas faculdades, Uniban e Uninove, querendo fazer uma PPP naquela área. Infelizmente, e aí politicamente eu vou ter que falar essa frase que eu não gosto, em virtude do golpe realizado por Dona Lili, não houve tempo. Mas certamente hoje nós já teríamos uma faculdade naquele lugar, ou até mesmo, quem sabe, no futuro um hospital, porque os hospitais regionais são muito importantes às margens da Castelo Branco. Imaginem nós com um hospital regional aqui na nossa parte.
Com relação à dívida de 40 milhões, ela começou na gestão Paraíba, e aí não é nenhuma crítica. Paraíba pegou 200 mil. 200 mil. Sabe quem construiu? O primeiro postinho. Eu só vou pedir encarecidamente pelo seguinte, como a gente deu 1 minuto, você já deu 5 minutos. Eu entendo, mas é só para que a gente mantenha o respeito com os demais que tiveram 1 minuto, senão a gente tem que trazer. Então, eu passo mais 1 minuto de tolerância para... Peço mais um minuto aí de tolerância para falar. Com relação à dívida, Paraíba começou com 200 mil, passou por um postinho, construiu um postinho, Moisés pegou mais 200, depois pegou mais 400, virou 600, virou 2 milhões que não pagava, parcelou, picou, virou 3 milhões, quando eu assumi eram 5 milhões. Também não tive muitas condições de pagar, não. Isso também é uma verdade, que era um orçamento de 8 milhões. Eu também, atrasado, funcional, jamais, patronal. Traz aqui, parcela e vai. Beleza, isso é como todos falaram aqui, historicamente, e o Baixinho falou disso, historicamente, todos os prefeitos tiveram dificuldades com a Previdência. Isso foi andando, foi melhorando, na gestão do Roque passou para 11 milhões. 11 milhões. Na gestão do Joca, que não está mais aqui presente, Covid 19 e 20, congelou com a aprovação da Câmara. Quando veio 20, acabou a pandemia, veio 21, o pepino ficou para o Rodrigo. Rodrigo assumiu com 16. Mais 1 minuto. Eu preciso que vocês respeitem o PP. Eu entendo da posição. Pode ter um... Eu preciso de mais um tempo. Vamos combinar, vou dar mais 2 minutos improrrogáveis. Vai deixar quase 10 minutos, mais 2 minutos improrrogáveis. O senhor Rodrigo assumiu com 16 milhões. 16 milhões por conta desse congelamento, foi aumentando o valor. Só que o orçamento hoje é mais de 230. Ou que seja 200. Então olha o tamanho da coisa, como cresceu. Então, essas histórias de dívidas precisam ser contadas. E hoje nós estamos aí pegando os 40 milhões. Olha como saltou imensamente essa dívida. Bom, só para contraditar o novo secretário, mas o senhor tem justificativa. O senhor não mora aqui, não conhece a cidade, a história da cidade. Então a gente releva isso. Quando eu vendi a área da Desan, foi para completar o dinheiro para asfaltar o Jardim Brasil. Não foi para o meu bolso, não. Leiloou com lei. Foi vendida através de legislação aprovada nesta Câmara. E ao contrário do que o vereador Paulo falou, a lei de responsabilidade fiscal é de 2000. A venda da área do Jardim Brasil foi em 2003. Então eu tenho que estar preso, né? De novo. Vão me prender de novo. Bom, com relação à Adria que o senhor falou, a área da Adria não foi vendida, foi cedida para uma escola de complemento educacional. Foi na gestão do Roque que virou uma questão particular. E, diga-se de passagem, muito útil ao município. Muito útil ao município. Vamos lá. Bom, se é contra a lei, o senhor vai ser promovido a promotor que dia? Não, então eu falei, o senhor falou, fiquei mediamente quieto, então por gentileza. Vamos lá. Essa área na Castelo Branco, esta é uma das poucas áreas que a Araçaíma tem. A Araçaíma tem áreas, eu conheço, mas uma das melhores é essa que está às margens da Castelo Branco e não pode vender pela bagatela que está sendo vendida ou repassada. Bom, lá dá para usar, fazer 3 platôs. Dá uma aula para se pôr aí, 3 platôs. Marco, eu já te dei. É o último 1 minuto. Prorrogados, é o último minuto. Ó, 1 minuto para que a gente dê sequência. Mais 1 minuto. A área dá para fazer 3 platôs, aproveitamento de 55% e não 45% como disseram, porque tem estudo na própria prefeitura feito pelo poder público. Por fim, para acabar, para não me alongar, se nós economizarmos só
se gasta com a lista da vergonha, da qual o senhor faz parte, que tem um custo de quase 3 milhões por mês, fora o que se paga para a Previdência Nacional, daria 30 milhões. Economiza esses cargos que paga a dívida. Finalizando, sinto a ausência do prefeito aqui, o prefeito deveria estar aqui para ouvir e retrucar. E queria parabenizar a Lili, que historicamente foi a única prefeita da história que colocou. Obrigado, ex-prefeito Carlos Leonardo, pelas ponderações e considerações. Eu quero agradecer a oportunidade. Vou colocar nas redes sociais e queria, por fim, dizer que essa audiência pública precisa nortear e abençoar a cabecinha de cada um dos senhores, para que nós não abrimos mão, no último respirar, suspiro dessa gestão, fazer uma insanidade dessa com a única área municipal de valor. Obrigado. Na sequência, eu passo a palavra ao senhor Paulo. Senhor presidente, só para fazer uma dúvida. Se nós cobrássemos todos que devessem ao município, não ajudaria a quitação dessa dívida? Sem dúvida. Vamos ver para o jurídico. O que deve ser feito. Senhor Paulo, tem a palavra. Boa tarde a todos, tá? Infelizmente, sabe, eu vim aqui para mim já participar como cidadão, mas eu estou vendo uma polarização, tá? Eu estou vendo aqui uma lavagem de roupa suja dos novos vereadores, uma coisa desagradável perante a população. Hoje em dia nós temos, certo, todo e qualquer financiamento para dívidas, sejam elas públicas ou não. Então eu acho que, certo, caso seja necessário realmente a venda dessa área, que seja feito certa destinação, uma parte então para quitar isso daí, dentro de um parcelamento, e a outra parte, certo, para benefício dentro da cidade, entendeu? Um benefício dentro da cidade. Então, o que eu acho é o seguinte, nós temos que sair fora da polarização. Isso daqui não condiz com a Araçariguama. Eu estou aqui desde 1994, tá? Eu tenho uma história dentro da cidade. Eu tenho amizade com todo mundo. Eu não tenho inimigos dentro da cidade. Então eu só acho que nós devemos respeitar um bocadinho mais a população. E uma coisa que eu sempre pedi... Tem mais um minuto, senhor Paulo, tolerância. Isso é uma coisa que eu sempre pedi, sempre solicitei, procuro colocar isso às vezes nos grupos, certo? Que essas reuniões que ocorrem dentro da Câmara Municipal deveriam ser no período da noite. Assim a população estaria aqui participando, mais junto com os nobres vereadores. E não ficar, sabe, falando isso ou aquilo, certo? Que não constrói absolutamente nada, só destrói, só traz coisa ruim para a nossa cidade. Nós não podemos ser aquela cidade só de notícia ruim, ela tem que ser uma cidade boa, certo? Onde acolhe todo mundo, independente de quem está aqui ou não está aqui, que veio de fora ou não, certo? Vocês são araçariguamenses. Quem vota aqui tem que ter respeito pelo seu voto e por aquele com quem votou, ok? Só peço isso realmente, certo? Um pouco mais, certo? De parcimônia entre vocês, vereadores, que fazem as leis. Obrigado pelas considerações, senhor Paulo. Encerrando a parte da participação popular, eu gostaria mais uma vez de agradecer aqui a presença de todos. Todas as considerações será consignada a solicitação, inclusive. Nós tínhamos falado, estávamos conversando ali dentro sobre a necessidade de uma avaliação mais rigorosa de realmente uma imobiliária, um consultor técnico imobiliário especializado em grandes áreas. Então a gente vai olhar para isso também, para que a gente tenha um norte com relação a esse valor. Podemos no futuro depois discutir em cima disso se tivermos, mas já fica aqui consolidada as manifestações individuais de cada uma. A Comissão de Constituição e Justiça, eu tenho certeza que vai levar em consideração, assim como os demais vereadores responsáveis por outras comissões, seja ele membro, relator ou participante de alguma comissão. A gente vai pontuar todos os itens que foram colocados aqui e continuamos à disposição, deixando claro
que a importância da manifestação de todos vocês, da participação como existiu aqui, e a gente vai sempre ficar de portas abertas em outras manifestações e audiências públicas. Algum vereador gostaria de fazer alguma outra consideração final, sem estabelecer tumulto político, para que a gente não... Eu não vou dar direito de resposta a ninguém, eu não vou falar nada, então eu só peço que a gente se atente nas manifestações finais à audiência pública e não a manifestações individuais e pessoais, por favor. Boa tarde a todos. Quando fomos eleitos pelo voto popular, foi para trabalhar para a nossa população, no geral. Acredito que cada um aqui tem um modo de pensar, tem um modo de agir e tem o voto próprio. Percebo que a Renata vem nos procurando já há algum tempo para que possamos chegar a um denominador comum, que é a solução para o Instituto. Vejo que temos uma grande possibilidade de resolver essa situação. Haja visto que há 23 anos vem se arrastando uma dívida onde hoje chegou nessa Casa de Leis uma situação que dá para se resolver. Não concordo com a venda do valor mínimo de 29 milhões, isso é fato. Acredito que tem que ser feita a venda para que seja sanado o problema da nossa municipalidade. Porém, também aqui vejo que isso se faz necessário, a população envolver junto com o Poder Legislativo. Já deixo favorável o meu voto, senhor presidente, se realmente for para resolver essa situação. E acredito que tudo conversando chega a um denominador comum. Boa tarde a todos. Obrigado, vereador Celso, pelas manifestações. A dívida não é nossa. Mais algum vereador gostaria de fazer as ponderações finais? Tem a palavra, vereador Nadivan. Só agradecer a presença de todos e fazer um pedido aqui, né? Acredito que ficou demonstrado aqui que a população de Araçariguama não concorda com a venda desse imóvel, né? Então, eu pediria ao prefeito para que retirasse o projeto da Casa Legislativa. Obrigado. Após não haverá nova audiência pública, a não ser que tenha um fato. Os gritos de vocês só atrapalham o próprio líder de vocês. É o líder de vocês que está fazendo a resposta, então pelo menos ouçam ele. O líder é alguém. Considerado então as considerações finais, agradeço a presença de todos aqui. Vereador Baixinho tem a palavra, vereador. Vereador Baixinho está com a palavra. Eu tenho muita honra de liderar o meu grupo político. Só quero aqui deixar uma palavra e parabenizar o seu Paulo aqui do Sul. Agradecer a presença de todos que aqui estiveram, em nome de Deus da democracia, declarando encerrada essa audiência pública, que se encerra ao meio-dia, 12 horas e 27 minutos. Boa tarde a todos.